que é extremamente necessário no processo de cura e no processo de limpeza, mas, mas eu acho que a parte desafiante é você também conseguir guardar sua energia para você poder construir o seu futuro. Não só cuidar do passado, mas também cuidar do seu futuro a partir de agora, sabe? E eu não sei como que tem sido esse movimento para você, mas para mim, assim, é desafiante. Foi muito doido você ter falado essa questão que você Tá? falou do. Quando você foi à noite, né? Você deitou assim, tipo, o que que eu quero pro meu futuro? Porque eu tô exatamente nesse mesmo pé. É incrível como a gente tá alinhada nos processos, né? Muito doido isso. Mas assim, porque eu entrei em um outro tratamento, né? Porque eu não paro mais de fazer tratamento, pelo amor de Gente, é Deus, surreal. eu preciso assim dar um descanso pro meu corpo, pelo menos uns 6 meses sem fazer tratamento, porque eu acho que também tá sobrecarregando. Mas assim, eu olhei, porque assim, a gente precisa elaborar mais ou menos o que a gente quer. E eu falei assim, tá, tava muito claro na minha cabeça o que eu queria. Mas agora chegou o momento de eu decidir. E eu fico assim, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Ai, mas isso. Eu travo, assim, sabe? Meu sistema dá bug. Porque eu falo, gente, tava Sim, muito claro na minha cabeça isso. E agora eu preciso realmente. É como se eu tivesse, tipo, de fato realmente escolher aquilo. Caiu aqui. Ah, tá. Como se de fato eu tivesse que não, não escolher caiu, não. aquilo. Parece que. Ai, voltou? Tá, depois eu corto. Agora voltou? Tá normal? Ué. Agora você tá normal, agora eu consegui ver você. Pra Agora você, beleza. pra mim, você deu uma travadinha. Deixa eu ver se voltou. Voltou. Vamos ver se agora E vai. pra mim também você tá travada de novo, seu rosto, sua imagem. Meu Deus. Que doido. Você quer travar? Vai travar, Eu então tô vamos travar travada pra mesmo. você? Agora você voltou. Mistérios Ah, de então tá bom, meia-noite. então. Então vamos seguir o fluxo, porque assim, não sei se é meia-noite. Agora voltou. É que em casa eu troquei a internet de novo e era Ah. pra ser melhor aqui no quarto, mas enfim, né? Às vezes é a porta fechada, não sei. Mas Não, mas agora você voltou tava bem. rodando normal. Você falou tava normal. Pode ser, sei lá. Mas, então, daí você tava falando dessa questão, né, de decidir o que você realmente quer, assim, e me pegou também muito nessa questão, sabe? Eu acho que também é por isso que eu às vezes me vi um pouco mais cansada. Porque não é um desgaste mental, assim, mas uma coisa de uma ânsia, sabe? Ai meu Deus, eu preciso fazer o negócio acontecer, mas às vezes não preciso, sabe? Eu só preciso olhar e falar, tá, o que que eu realmente quero? O que que realmente vai me fazer Cara, feliz? O que que eu realmente, sabe? O que que eu quero pra daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos? Mas assim, não como profissional, porque eu acho que o profissional já tá muito estruturado, né? Já tem a base ali pra desenvolver. Mas agora, quem sou eu de fato, assim, sabe? Acho que travou um pouco, né? Voltou? Não sei. Deve estar pegando em algum ponto meu que voltou. tá derrubando essa internet. Viu? Mas é muito surreal isso que você falou, porque esse movimento da gente conectar com a gente, com o que a gente verdadeiramente quer, é o mais desafiante, porque tem muita informação no nosso campo sobre é, o que é que te faz feliz, o que que é bom para você, porque tem essas informações que a gente tem em nós, mas também tem a informação que vem do externo. Então, camufla na gente essas informações externas do que é felicidade para nós também. Às vezes, eu me pego, por exemplo, né, aqui em casa, assim, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Mas quando eu Uhum. percebo, assim, na minha dinâmica do meu dia a dia, ela tá fluindo, eu não tô pensando sobre isso, as coisas estão acontecendo naturalmente. Existe uma naturalidade que me deixa feliz, que me deixa tranquila. Mas quando eu paro para pensar, ai, não tenho isso, ai, não tenho aquilo, ou ai, eu quero fazer tal coisa, ai, não tenho dinheiro ainda para tal coisa, aquilo me gera uma aflição. Porque aí eu começo a identificar a minha felicidade com aquilo ali, com aquilo que eu tenho que ter, com aquilo que tem que ser. E não necessariamente está aí a nossa felicidade ou a nossa realização pessoal. É, e não sei para você, mas para mim, assim,
as minhas questões internas, assim, de quem eu sou, de relações. Cara, é surreal, porque às vezes eu paro para pensar, né, de relacionamento, por exemplo, ou de Uhum. profissional mesmo. Ah, eu quero estar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa no meu trabalho. Só que parece que não tem essa consistência dentro de mim ainda, por eu não perceber exatamente aquilo que eu quero. Em relação até mesmo ao trabalho. Eu sei que eu sou terapeuta, eu gosto do que eu faço, mas para onde eu vou caminhar? E aí a gente vai entrar na barreira do novo, daquilo que é novo, porque naturalmente nem tudo a gente ainda vai saber sobre o que a gente quer ou sobre o que nos faz feliz, porque a gente ainda não experienciou, a gente ainda não Hum. vivenciou. Então, é difícil a gente programar alguma coisa nesse contexto quando você ainda não vivenciou aquilo. Como que você vai saber o que que você quer, o que que te faz feliz, se você ainda não vivenciou algumas coisas? Então, é um paradoxo. É um paradoxo, Eu acho- porque, É muito como se fosse. eu quero um relacionamento. É muito como se Eu fosse falo assim, assim, né, que nem eu, como se fosse eu uma quero. projeção, né? Tipo assim, uma projeção de, por exemplo, sei lá, que nem eu tava falando, né? Daqui 1, 2 anos, eu quero isso, porque eu acho que isso que me falta, digamos assim. Só que daí pode chegar, daqui 1, 2 anos, você conseguir efetivamente aquilo e você falar, tá, eu era mais feliz antes. Então, acho que a gente entra muito nisso, assim, né? Pra mim veio muito essa questão que você trouxe do novo. Então, assim, eu acho que às vezes o novo vai me fazer eu feliz, mas de certa forma não. A gente, por isso que a gente fica nesse meio que um looping, assim, né? Tipo assim, eu preciso disso aqui, daí eu vou e alcanço. Aí eu falo, mas acho que ainda não era isso. Aí eu vou lá. Mas me veio muito também essa questão da presença. Porque quando a gente tá realmente presente pro momento que a gente tá, a gente consegue também ter um pouco mais de percepção do que a gente tem na nossa realidade hoje para fazer a gente, digamos, feliz, né? Não vou usar, né, fazer feliz, mas assim, que eu estou feliz. Então, tipo, hoje eu vejo a minha vida e eu consigo me ver feliz. Mas é porque também esbarra muito nas questões das nossas crenças, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente, para ser feliz, a gente precisa ter um carrão, para ser feliz, a gente precisa ter uma casona, para ser feliz, a gente precisa ter família. Então começa a esbarrar nessas crenças, tanto crenças internas nossas, como você disse, como crenças do externo também, das pessoas, do mundo todo. A gente também está sendo influenciado por isso. Então é a gente olhar realmente para nós e falar assim, tá, a partir desse momento, quem que eu realmente sou? O que que eu realmente quero? O que que eu realmente gosto, que eu não gosto, que eu quero pro meu futuro, se eu não quero nada pro meu futuro, se eu não quero pensar no amanhã, eu quero que, né, que amanhã venha e eu lide com isso nesse momento. Então, é a gente perceber mesmo o que que tá pedindo a nossa presença para esse momento. E tá me vindo muito essa questão da presença, assim, eu tô cansada, mas o que que eu posso fazer hoje para eu descansar? Porque eu me vejo, né, tô falando de mim assim, eu me pego muito pensando em, eu preciso fazer isso, eu entendo que eu tenho um processo de ansiedade, então eu caio muito na ansiedade. Mas eu consigo analisar essa ansiedade quando ela tá vindo. Então, mas só que às vezes eu fico me pensando, tá, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas às vezes eu só queria um momentinho assim pra, sabe? Queria ficar quietinha aqui. E a gente trazer mesmo, se observar e trazer esse momento pra presença, pra, tá bom, vou ficar aqui quietinha 2 minutinhos só pra eu conseguir dar uma relaxadinha na minha cabeça. Exatamente, esse é o movimento do descanso, eu acredito. Isso é o movimento do descanso, da gente viver na presença, eu acho que é mais tranquilo. É desafiante viver na presença, porque requer Aham. muita fé, requer muita confiança no movimento, no fluxo. E é muito louco isso, porque assim, hoje mesmo eu recebi um convite que foi muito especial para eu estar num evento com o Tarô. E não foi um movimento que eu planejei, não foi um movimento que eu pensei, nem sequer Uhum. imaginei, não foi. Mas foi um movimento que apareceu. Então, assim, é como você falou, é presença. Surge as coisas na nossa vida, no nosso dia, e a gente está presente para a gente poder fazer as nossas escolhas. E essas escolhas pautadas no sentir mesmo. Tipo, eu quero estar lá naquele movimento? Quero. Então, esse é o meu caminho agora. Amanhã esse caminho pode mudar. Mas agora esse é o meu caminho. Porque a vida apresentou algo, eu estou conectada com aquilo e eu vou seguir esse fluxo. E é desafiante no contexto da, porque aí a mente entra em ação. Quando você responde algo na presença,
a sua mente ela tenta te proteger, ela tenta criar, trazer histórias do passado, ela tenta trazer um monte de informação para você e te deixa confusa. Então, eu acho que o Uhum. descanso maior nesse momento, não sei no seu caso, seria mais o descanso mental, da mente. Alimentar a Uhum. nossa mente, sei lá, com música, com arte, com movimentos, com coisas manuais, que trazem a Uhum. gente para a presença. E é muito louco, porque isso é tão simples, né? E tão complicado ao mesmo tempo, mas é simples. Eu, por exemplo, eu entro facilmente na presença lavando uma louça. Facilmente. Eu tô lavando a louça, cara, eu tô presente. E aí, tipo, os pensamentos que vêm, eles passam por mim, mas eu tô ali lavando a louça. Eu tô naquele momento íntegra lavando a louça. E, e esse movimento ele acaba acontecendo no mental, da mente vir se Uhum. manifestar e lembrar e falar e conversar durante aquele processo que eu estou lavando a louça. E ali naquele momento eu Uhum. consigo integrar as informações. É na presença que a gente consegue fazer esses movimentos, né? Mas o que você falou Uhum. faz muito Uhum. sentido, tipo, da presença do dia. Porque às vezes a gente quer construir, não tem, eu acho que ela é extremamente importante, porque senão a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Eu tenho essa frase Uhum. comigo, que eu acho que ela faz muito sentido na minha vida, que quando a gente não sabe o que a gente quer ou para onde a gente vai, qualquer caminho serve, e aí a vida te coloca qualquer caminho, a hora que você tá ali no caminho, você fala, mas eu não quero esse Uhum. caminho. Só que você não sabia o que você queria. Então a vida te colocou qualquer coisa para Sim. você viver. Então é importante a gente dar os comandos da nossa palavra, dar os nossos direcionamentos para a nossa vida, sim. Só que para saber Uhum. esses direcionamentos, a gente tem que sentir. E a gente só vai conseguir sentir isso na presença. Estando com a gente na presença, É. tipo, experimentando o dia, experimentando. E é legal o que você falou, porque acaba trazendo uma demanda para a gente o nosso dia. Na decorrência do dia, a gente acaba tendo uma demanda que direciona a gente para as coisas. Um exemplo mesmo é essa situação, que eu recebi esse convite da minha irmã para ir tomar um café. É uma demanda naquele momento, que a vida está me convidando aonde você quer estar. O que você quer fazer? Você quer estar lá? Você quer estar fazendo qualquer outra coisa? O que você quer fazer? E se a gente não para para Uhum. escutar, você responde a dinâmica da vida de forma programada, porque aí entra no jogo a sua crença, entra no jogo as suas ideologias internas, né? Tipo, mas eu tenho que ir lá porque fulano é importante. Eu tenho que ir lá porque senão vai ficar chateada. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que resolver isso. Mas será mesmo? Que intenção que você tem de ir lá? Que essa resposta é só a presença que vai te responder. Se você precisa Uhum. estar lá, você tem que se perguntar por que é que eu preciso estar lá? O que em mim deseja estar lá? Porque se a sua resposta for eu não desejo, respeite isso. E é aqui que a gente começa a construir o nosso amanhã. Obviamente que eu penso assim, o amanhã ele não existe. A única coisa que existe é o agora. É o que eu estou fazendo agora. Uhum. Então, esse agora ele está construindo. É ele que está construindo. Então, por exemplo, se eu escolho numa dinâmica, vou dar um exemplo lá da terapia, né? Uhum. Você quer estar lá? Quero. Então, eu já estou com essa programação em mim. Eu quero estar lá. Se eu for para lá sem essa consciência de eu quero ou não quero, eu só vou impulsivamente, porque tem essa programação em mim de impulsos, de fazer as coisas no impulso. Se eu só vou impulsivamente, mas sem o meu sentir, provavelmente eu vou estar lá e vou falar: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não sei o porquê Uhum. eu fui para lá. Eu não me questionei É. sobre isso. Agora, se eu me questiono na presença, se eu me coloco na presença e eu sei o que eu estou fazendo lá. No meu caso, é o meu propósito. O meu propósito é levar consciência, é levar o tarô como uma ferramenta de espelhamento interno. Então, se eu sei o que eu estou fazendo lá, a hora que eu chegar lá, eu vou falar, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Cada pessoa que passar pela Sim. minha mão com uma pergunta, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Agora, se eu vou num outro Uhum. lugar, se eu faço uma outra escolha, e eu não sei o porquê eu escolhi aquilo, eu vou estar me questionando o tempo todo, mas o que raios eu estou fazendo aqui? O que É. caralhas eu estou fazendo aqui? E é louco Sim. isso, porque isso é É. só consequência da presença, Exato. da sua E é escolha, muito né? Na legal. verdade, é consequência da sua escolha. Se ela foi presente ou não, aí é outra história. Sim, e é muito legal você trazer essa questão, porque me vem muito assim essa do sentir, sabe? Da É sentir, não é nem a intuição em si, é um sentir mesmo.
Porque muitas vezes a gente, né, que nem vou usar o seu exemplo, que você teve um convite. Daí, muitas vezes você tá sentindo que você não quer ir para aquele lugar, mas você fica, ai, porque eu tenho que ir porque é fulana, ai, porque eu tenho que ir porque senão isso não sei, não sei, não sei. Aí você vai, e você não vai inteiro, você chega lá, você não consegue curtir o momento, então é muito observar e dá para usar esse sentir em tudo na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho um sonho lá e eu fico assim, gente, será que esse sonho faz sentido? Será que ele não faz sentido? Muitas vezes vai vir pra você um sentimento, assim, um negócio no peito, aí você fala, ah, isso é bom, isso é ruim. Então você entender se isso te move ou se isso te trava. Porque muitas vezes a gente tem um sonho que ele é palpável, mas às vezes ele tá preso em processos, né, mentais, emocionais, às vezes em crenças. Então, às vezes você sente um incômodo, você fala, ah, mas eu queria tanto isso, mas vem aquele incômodo e você não sabe muito com o que lidar. E quanto mais a gente traz essa presença, mais a gente consegue olhar para aquela situação e falar assim, cara, eu não vou e eu vou recusar esse convite porque eu não me sinto bem e eu não tô afim de ir. Então, quanto mais a gente tem essa presença, mais a Uhum. gente tem tá alinhado com o nosso sentir mesmo, sem esse monte de colocar pesos em cima, né, da mental, emocional. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de presença também para essas questões de, cara, eu vou recusar o convite e tá tudo bem. Porque se você sente que você não deve ir e você fala pra pessoa que você não deve ir, mas tem alguma crença, alguma coisa limitando ele você, depois você vai cair na culpa. Ai, mas eu devia ter ido. Ai, porque fulano é tão Uhum. legal comigo. Ai, porque aquele lugar talvez eu ia ter uma, sei lá, uma companhia legal, às vezes eu poder me curtir, então você cai na culpa. Então, por isso que é importante a gente também entrar nesses processos com consciência, de realmente olhar e falar assim, não, eu não fui porque eu realmente não queria ir, porque meu sentimento não era pra ir, e tá tudo bem, você se apoiar também, porque senão você também vai na culpa, acaba caindo na culpa, e a culpa ela é uma vibração muito densa, então a gente acaba intensificando muitas coisas, às vezes, né, digamos assim, sem necessidade, né, sem consciência do que a gente está realmente fazendo. Com certeza, vem muito para esse lugar de autonomia. A gente ter Uhum. autonomia sobre as nossas decisões, porque quando a gente tem esse senso de direcionamento e autonomia, a gente sustenta a nossa escolha sem os pesos, mas a autonomia ela é um processo que eu acho que ele é construído, né? Da gente Uhum. reconhecer o nosso valor, reconhecer o nosso direcionamento interno, reconhecer o nosso sentir, porque quando a gente faz esse movimento de reconhecimento, de ter essa autonomia de decisão, porque a nossa decisão é nossa, no fundo ela Uhum. é nossa. É, por mais que a gente escolha ir ou escolha ficar, a decisão em si, ela não importa. O que importa é você ser verdadeiro com você. Então, se você vai escolher ir, seja autônomo na sua escolha. Escolha por você, pelas razões de que você quer estar lá. Se você for escolher não quero, seja autônomo também, de assumir, de bancar, de sustentar, não quero estar lá. E é um desafio essa autonomia, porque ela também requer responsabilidade. Por mais que a gente fale de culpa e tudo mais, eu acho que não é sobre a gente levar para esse lado, mas eu acho que é o lado de assumir a responsabilidade, porque toda escolha ela tem uma anulação de algo. Então, quando a gente Uhum. escolhe por alguma coisa, a gente vai anular uma não escolha. Então, se eu escolhi ir, eu estou anulando o ficar. E se eu escolho ficar, eu estou anulando o ir. Então, Uhum. pode ser que eu esteja dividida, eu quero ir, quero ficar. Só que aí eu tenho que pôr o peso na balança. Se eu for, o que que aquilo contempla na minha vida? O que que aquilo vai contribuir com esse momento da minha vida? E se eu ficar, com o que é que isso vai contribuir na minha vida? E é Uhum. muito doido essa questão de escolher, por exemplo, né? Porque muitas vezes a gente também vai se abster de fazer aquele movimento também, às vezes a nossa escolha também, ela também está pautada, né, como não só por bases de crenças, mas às vezes também pode ser uma autossabotagem, também pode ser uma autossabotagem, o você não ir, o você não fazer, pode estar conectado com uma autossabotagem, e aí essa autossabotagem, ela pode estar dizendo para você, tipo, sobre coisas que você acredita sobre você, de que você
não dá conta, de que você tem medo de alguma coisa que pode vir a acontecer naquele lugar, naquele ambiente, ou com aquela pessoa, com aquela situação, e Uhum. você está se sabotando diante do processo. Então, por isso que eu acho que é muito importante a presença nesse contexto. A gente estar presente, conectado até mesmo com esse sentir nesse contexto de, tipo, eu estou sentindo de não ir, ok, mas por que que eu não quero ir? Ah, e a gente vai entrar num buraco um pouquinho mais fundo, porque a gente vai entender a nossa dinâmica interna do porquê não, se é uma sabotagem ou se realmente é um desejo intrínseco mesmo. Não quero, não faz Uhum. sentido para mim. Ou não quero porque eu não quero dar de frente com aquela situação, não quero porque eu não quero lidar com esse assunto, não quero porque eu não quero falar sobre o que eu tenho para falar, não quero porque eu vou me deparar com situações que possa ser que eu seja rejeitada, não quero porque pode ser que não gostem do que eu estou fazendo, não gostem da minha verdade, eu não quero fingir que eu sou uma coisa, então eu não quero sustentar minha Uhum. verdade nos lugares. E é muito louco isso, porque quando a gente se posiciona também nesses lugares, que a gente toma decisões no processo de sabotagem, a gente acaba impedindo a nossa evolução, impedindo o nosso crescimento naquela situação que você disse um não às vezes, e que você está ali talvez fosse importante, ou que você disse o não de fato, né? Ou que você disse sim, eu vou, e você também está limitando o seu posicionamento interno, também é uma sabotagem, porque era um momento de você ter firmeza e você fala não. E aí você vai lá e faz aquilo. Então, eu não sei Uhum. se está dando para entender onde é que eu quero chegar nesse contexto, Assim. mas eu acho que essa questão da presença, eu acho que é a chave, de fato, como Uhum. você falou, porque a presença é o que vai dar esse direcionamento interno. O que que eu estou aqui agora, nesse momento da minha vida? Para onde faz sentido eu olhar em qualquer área que seja, para onde faz sentido eu olhar, para que direção faz sentido eu olhar. E é muito legal também, porque questão de sonho, né? Falando de sonhos, assim, eu me vejo projetada em lugares e circunstâncias, a gente já até chegou a falar sobre isso. Às vezes eu me vejo Uhum. palestrando no mundo, em lugares, sabe? Viajando o mundo fazendo isso. Uhum. E aí, o problema do sonhar, eu acho que vem muito da gente idealizar e estabelecer essa idealização. A gente não está Uhum. aberto para infinitas possibilidades. Porque às vezes vai acontecer isso, só que não vai acontecer do jeito que você projetou, não vai acontecer do jeito que Uhum. você idealizou. E aí, como é que você vai lidar? Então, eu acho que a gente pode sim colocar a base do sonho, mas se permitir confiar. Confiar que a vida ela vai entregar para você aquilo que você precisa durante o percurso, ela vai entregar para você a situação como ela vai se apresentar e não como você quer. E é muito louco, Uhum. porque se a gente parar para olhar assim, na nossa história de vida, na dinâmica do que a gente viveu, a maior dor e trauma que a gente estabelece na nossa vida, que acaba construindo traumas de fato na nossa vida, é justamente o fato da não aceitação das coisas como elas são. Então, Uhum. quando a gente vai para o novo, eu acho que é isso que tem um impacto muito grande na nossa vida, o novo, é porque você não tem essa projeção, você não tem essa visão de exatamente, você só vai saber as coisas quando você já passou por ela. Então, aí você vai entender do que é que você está falando, o que é aquilo ali que você construiu, quando você construiu. Enquanto você ainda não construiu, você tem que estar aberto para infinitas possibilidades e não querer ter o controle, que eu acho que para mim é a parte mais difícil do universo é não estar no controle. Então, você não está no controle e você tem essa consciência, eu não estou no controle. Eu estou no controle do quê? Do meu desejo. Eu posso desejar Uhum. aquilo, eu posso querer aquilo, e é muito louco, porque olhando assim em relação ao passado, por exemplo, né? Eu falo assim de alguém que veio de muita estrutura de trauma. Então, quando eu olho assim na minha estrutura, no meu passado, eu queria muito que muitas coisas fossem diferentes. Eu queria que meu pai não tivesse me vendido. Eu queria não ter passado pelos abusos. Eu queria não ter passado por muitas coisas doloridas. Eu queria. Só que o meu querer não significou absolutamente nada, porque as coisas foram como foram. Então, eu não Uhum. tenho poder sobre isso. O meu poder não está em relação a isso. O meu poder está em como eu vou lidar com as coisas que me acontecem. Então, É. como eu vou lidar com aquilo ali? E o novo, ele é isso, a gente se dispor a acreditar em nós, de que a gente vai dar conta de lidar com o que quer que aconteça.
com como for que as Uhum. coisas aconteçam. A gente tem ferramentas dentro de nós para lidar. Só que é a presença que vai mostrar essas ferramentas, é a presença que vai entregar essas ferramentas, as melhores ferramentas, porque a gente tem diversas. Uhum. A gente tem as Sim. ferramentas que já são as nossas programações antigas que a gente ainda não lidou, e essas ferramentas, elas também vão fazer a gente lidar, e muitas vezes a gente vai lidar na impulsividade, a gente vai responder de forma infantil, de forma da dor que está falando por você, e quando a gente está nesse movimento, e você vai estar construindo também o seu novo futuro. Agora, se você Uhum. consegue abrir mão do controle, confiar na vida, confiar que você pode acessar as suas melhores ferramentas na presença, que eu diria que a presença é você em conexão com a sua verdade interior, com a sua alma, com a sua essência, é ali que está a sua resposta melhor possível do momento, né? De consciência que você está ali no momento. Então, nessa consciência que você está, você tem as melhores respostas. Você não precisa ficar buscando as respostas na consciência que você tinha lá atrás. Mas a gente só consegue fazer isso no momento de presença. E quando a gente está nesse momento de presença, de fazer essa escolha, a gente vai estar construindo o nosso futuro, inevitavelmente, o nosso amanhã, mas você vai estar construindo mais alinhado com você. E quando a gente consegue fazer esse movimento de confiar, de entregar no fluxo da vida, tipo, eu falo por mim assim, por exemplo, eu quero um relacionamento, eu quero uma vida estável financeiramente, com mais segurança financeira, eu quero isso. Uhum. E o movimento que eu vou fazer para que isso aconteça, eu só consigo entender na presença. Quando eu me questiono sobre mim mesma, o que eu quero fazer hoje ou eu posso perguntar. Eu acredito muito na questão da pergunta, sabe? Da gente se conectar Uhum. com a presença. Eu acho que a presença, ela vem através de perguntas importantes, perguntas chaves. O que eu preciso fazer agora, nesse momento, para que eu esteja mais perto possível do meu sonho? E essa pergunta, ela vai te trazer um monte de respostas. Ela vai trazer, inclusive, as respostas que estão ali bloqueando você. Ah, então talvez você vai ter que limpar alguma crença, talvez você vai ter que limpar. Porque às vezes no Sim. momento é só limpar a crença. Às vezes no momento, não, às vezes no momento é você falar assim, cara, pega o celular e grava um vídeo e fala sobre isso que está no seu coração. Às vezes naquele momento pega o telefone e liga para aquela pessoa. Isso vai te deixar mais perto daquilo que você deseja. E sustentar o resultado da sua ação. E Uhum. sustentar o resultado da sua ação. Só que é um desafio. É um desafio. Uhum. Eu achei interessante você falar do controle, né? Porque a gente não tem muito controle sobre nada, né? Porque nem das nossas reações a gente tem realmente o controle. Mas o legal é a gente olhar o controle por uma polaridade de planejamento. Então, por exemplo, que nem eu também sou muito controladora, né? Eu desmanchei isso, né, de alguns tempos pra cá, que eu consegui entender, consegui soltar, mas eu ainda me vejo ainda nessa questão de querer controlar. Só que daí eu uso mais como uma ferramenta de organização. Então tá, eu olho pro controle e eu falo assim: que hoje na minha agenda eu consigo controlar? Ah, eu consigo controlar que eu vou ter 4 horas livre à tarde. Ah, então tá bom. Então esse é o meu controle de hoje. E eu fui fazendo esses movimentos porque daí eu consigo ter o controle na minha vida, porque eu sei que ele faz parte de mim, eu não consigo soltar esse controle, é algo que é inato meu, é ancestral meu. Por algum motivo veio em mim, não sei por quê. Então eu preciso usar ele de uma forma que ele seja benéfico pra mim. Então, assim, se eu ficar julgando, achando que o controle é uma coisa ruim, provavelmente vai só piorar essa questão e eu não vou conseguir lidar com ela de uma forma que eu realmente seja não prazerosa, mas que seja funcional, né? Então, como que eu vou fazer essa questão ser funcional pra mim? E você estava falando da questão do destino, da expansão. Eu acredito muito que a gente tem duas formas de viver. Ou é pela consciência ou é pela falta de consciência. Então, por exemplo, se eu tenho um destino de chegar no plano A, eu vou chegar nesse plano A, seja rolando ou seja andando com consciência. Então, assim, a vida, de qualquer forma, ela vai me levar para aquele Sim. lugar. Então, assim, quando a gente está nesse processo de ter consciência sobre, né, os passos que a gente precisa dar, a gente impede de sair rolando. Porque quando a gente sai rolando, a gente vai passando por cima de caco, por cima de pedra. Então a gente chega lá no plano A arregaçado, né? Não tem mais nenhum pedacinho. Então, quando você tá em pé, você consegue, né? Você já sai ali da poça de lama, você sai ali do pedregulho. Então, você consegue
passar por esse caminho um pouco menos dolorida, né? Você ainda vai, às vezes, torcer o seu pé, picar numa pedra, mas assim, então, de qualquer forma, na minha visão, né? A gente vai chegar lá de qualquer forma, mas assim, a gente precisa saber se a gente quer chegar lá bem ou se a gente quer chegar tudo estrupiado. Porque acho que essa é a diferença de quem vai para o autoconhecimento, que vai para a presença, Exato. e para quem está, né, nesse processo ainda de dor mais profunda, né? Porque nunca a gente não tem as nossas dores profundas, a gente bem sabe, né? Então, mas é muito dessa questão de por qual lado que eu quero ir, por qual lado que eu consigo ir. Porque muitas pessoas às vezes, podem tentar ir por um caminho que elas julgam mais simples, mas às vezes não era o caminho delas. Às vezes elas precisavam passar por aquelas questões que elas precisavam passar, por um motivo que a gente nunca vai saber qual que é. E tá tudo certo. E é muito isso que você falou, da questão da aceitação. Muitos dos nossos problemas hoje vêm pela questão da não aceitação. Então, o que que acontece? Às vezes você briga com a vida porque você queria um marido loiro e alto. Aí a vida vem e te dá um moreno embaixo. Aí você fica, não porque eu queria o loiro, porque não sei o que lá, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o loiro, às vezes, não teria tudo que o moreno tem que você precisava para existir. Às vezes, uma fala do moreno vai te gatilhar uma coisa que você vai conseguir tratar. Então, é muita gente soltar mesmo essa questão de, porque é a birra que eu falo, né? Que a gente fica birrando com a vida. Então, assim, é soltar essa birra mesmo, de saber que a vida, ela tem um plano e ela sabe exatamente o que esse plano precisa para nós. Porque, de certa forma, a gente não vem aqui para ser feliz, a gente vem aqui para expandir. Sendo bom ou ruim, a gente está aqui para isso. Então, ser feliz, entre aspas, é uma consequência, digamos assim, né? É um ônus que a gente tem ali, né? Porque a nossa função principal é expandir. Então, a gente vê aqui para ganhar esse conhecimento para o todo, para expandir o todo, doa quem doer. Então, por isso que tem pessoas que têm um processo muito mais, né? Que você fala, poxa, meu, aquela pessoa veio tudo lascado, coitada. Mas é o projeto dela. E tem pessoa que você olha e fala, nossa, aquela pessoa ali foi agraciada por Deus. Mas você pode ter certeza que ela também está cumprindo a função dela. E a gente só precisa cumprir a nossa função. E ser feliz é um bônus que a vida vai te dar. Tipo assim, não é porque você fez o certo, mas é porque você está cumprindo aquela função, você está no caminho que você deveria estar. Então você está tudo alinhado ali, não é? Porque eu acho meio chato falar isso assim, se você rezar, Deus vai te dar o que você quer. Não, não Uhum. é não é bem por esse caminho, né? É tipo assim, quanto mais íntegro você tá, mais no caminho você tá, melhor você consegue enxergar as possibilidades para não se ferrar tanto. Vou colocar dessa forma. Sim, é verdade, faz sentido. Essa questão que você trouxe, principalmente do querer. Vou trazer alguns dos pontos, né, que você trouxe, mas assim, Uhum, essa questão do alinhamento e da felicidade, e de que a felicidade ela é um bônus. Eu acho isso muito interessante, porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas assim, ela esbarra na sua visão, porque a uhum, felicidade, para mim, ela é justamente essa percepção de que nós estamos no caminho, de que a gente está lidando com esse caminho com leveza. Eu acho que a leveza ela está muito conectada com a felicidade de você, independente do que você verdade. está vivendo, independente de como as coisas são, você está fluindo. As coisas, eu percebo assim que a vida, ela nunca está contra a gente, ela sempre está a nosso favor. E como você falou, Uhum, quando a gente faz essas escolhas com consciência, você percebe esse movimento que a vida está a seu favor. E isso, inevitavelmente, te traz uma paz, te traz uma tranquilidade. Você fala, cara, tá tudo bem, as coisas estão acontecendo e tá tudo bem. Tá tudo bem porque, como você falou, quando a gente tem consciência, a gente levanta. Você levanta, você tropeçou, você levanta, você caiu, deu um mergulho no barro, você levanta, você fala, é a forma que você olha para as coisas é que vai te trazer felicidade. Que vai, não é trazer felicidade, mas vai te dar um estado de felicidade. Porque a felicidade ela não vem de fora, ela está aqui dentro de você. Então, é essa conexão com o sentir-se feliz, é a conexão com você sentir-se com você sentir-se presente com você sentir-se no fluxo da vida, que a vida ela está fluindo para o seu bem. Goste você ou não do que é o bem para você, né? Que como a gente falou de uhum, projeção, às vezes a gente está projetando bem, como você falou, e eu acho muito legal até a gente falar de relacionamento, porque a gente está aqui beirando aí a semana do Dia dos Namorados, né? Que eu acho que é quinta ou sexta-feira, e faz muito sentido a gente falar sobre essa projeção, sobre felicidade, dentro do contexto de relações, porque eu acho que é um lugar onde a gente mais idealiza, onde a gente mais projeta, são nas relações.
E Sim. quando você trouxe a questão, né, de um relacionamento, eu quero um homem loiro, eu quero um homem assim, um homem assado. E, cara, não tem nada de errado você querer, mas você Uhum. consegue dar conta daquilo que a vida traz para o seu caminho? Você consegue estar aberto para o que a vida está te trazendo? Porque, como de fato você falou, nem sempre a vida vai trazer para você um loiro de olho azul do jeito que você quer, às vezes ela vai trazer para você um moreno. E ou você idealiza esse moreno de olho verde, ou um moreno lindaço, e no seu conceito de beleza, obviamente, né? Porque cada um tem a sua visão sobre beleza, e aí vem um loiro para Uhum. sua vida e fala, ih, loiro eu não quero. Ih, loiro eu não quero, mas às vezes é aquele loiro ali que vai trazer para você as ferramentas no seu caminho evolutivo através das relações, porque a relação, Uhum. ela é a maior porta de evolução e transformação que a gente tem. Nenhum ser humano evolui sozinho nessa caminhada. Nessa jornada que a gente está vivendo Uhum. aqui no planeta Terra, ninguém evolui sozinho. Ela vem através das relações. E é muito louco isso, porque sustentar isso dentro de nós, de que a gente vai se desenvolver através do outro, de vai ter esse espelho no outro, é forte, é muito forte, porque a gente quer mudar o outro, a gente quer transformar o outro, a gente quer fazer com que o outro caiba no nosso projeto, a nossa idealização. Quando eu vou namorar, por exemplo, você cria ali uma fantasia, né, do outro. Quando você quer entrar num relacionamento, a gente cria uma fantasia. E quando a gente, e isso aqui Sim. já é o primeiro bloqueio já do relacionamento. A gente não tem noção disso. E não tem problema você idealizar, você sonhar, eu quero um relacionamento assim, eu quero um relacionamento assado, eu quero ser bem tratada pelo meu companheiro, eu quero ser respeitada, eu quero ser vista, eu quero ter parceria, eu quero ter companheiro. Você pode projetar tudo isso, sim. Só que você tem que separar isso do outro quando o outro chega. Porque para você viver